Boa tarde. Eu tenho uma confissão para fazer, eu sou engenheira. Então, depois de todas as palestras inspiradoras sobre criatividade, a minha missão aqui é falar sobre a inovação, uma das filhas mais ilustres da criatividade. Eu vou começar contando uma historinha para vocês que fala sobre turbulência. Eu vou falar sobre 4 assuntos aqui, o primeiro é turbulência. Tem uma historinha antiga que fala de 2 mosquinhas que caíram no leite. E aí as 2 mosquinhas ficaram desesperadas porque elas não conseguiam sair do leite. E uma das mosquinhas falava assim, ai, nós vamos morrer, a gente não consegue sair. E a outra falava assim, não, vamos continuar tentando, bate as perninhas, vamos continuar tentando. Até que uma desistiu e morreu, e a outra ficou tentando, batendo a perninha. O leite virou manteiga, a mosquinha saiu e sobreviveu. Alguns anos depois, essa mesma mosquinha sobrevoando, com outra mosquinha amiga, caiu num copinho de refrigerante. E aí, quando elas caíram num copinho de refrigerante, tinha um canudinho, a outra mosquinha falou assim, vamos sair pelo canudinho? Não, não, é só a gente ficar batendo o pé que a gente vai conseguir sair. Vamos continuar batendo o pé que a gente vai conseguir sair. A mosquinha ficou batendo o pé e morreu, a outra que viu o canudinho e subiu, se salvou. O que isso significa? Isso significa que cada vez que a gente tem um problema novo, a gente tem que ter soluções novas. A gente não pode usar as regras do passado. Tem uma pessoa que eu adoro, que é o Peter Drucker, ele é o pai da administração, e essa frase dele eu acho que é completamente adequada para todos os tempos, mas mais especialmente para agora, que ele fala que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Isso se torna mais e mais grave, por quê? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a velocidade. Se antigamente isso era importante, cada vez que a gente tem um problema novo, a gente tem que ter novas soluções, agora o ritmo da velocidade de mudança de tudo é super acelerado. Eu não sei se vocês viram essa foto que saiu recentemente na NBC News. É muito interessante porque são 2 momentos no Vaticano muito importantes. Um é 2005, quando falece o Papa João Paulo II, e embaixo é 2013, quando é anunciado o Papa Francisco I. Vejam que em 8 anos o comportamento das pessoas muda completamente. Não existia tablet, não existia smartphone. Em 2005, aliás, começou em 2007, os smartphones começaram a ser disseminados, e em 2009, tablet. E em 2013, todo mundo tem. Então, o ritmo da mudança está tão acelerado que a gente nem percebe o quanto que isso está afetando a vida da gente. Se a gente for olhar outro lado da tecnologia, tem um autor, um pesquisador, um dos mais importantes hoje, que chama Ray Kurzweil. Não sei quantos de vocês acompanham o trabalho dele, ele é fundador da Singularity University, tem um monte de patente nos Estados Unidos. E ele fala que a gente está vivendo a era do crescimento exponencial. O que significa isso? Que a velocidade de mudança é tão grande que ele diz que em 100 anos do século XXI, nós vamos ter 20 mil anos de progresso. A gente está vivendo o futuro que a gente viu lá atrás, ok? Então, não vai diminuir esse ritmo de aceleração tecnológica vai crescer exponencialmente, cada vez mais. O catalisador para todas essas mudanças que a gente está vendo é a tecnologia. E a tecnologia tem se transformado em uma velocidade bastante grande. Além disso, se a gente for olhar, a tecnologia, ela alavanca o crescimento também das populações, porque melhora a saúde, melhora a condição de vida, melhora um monte de coisas, mas piora as outras. Olha só, se vocês forem ver aqui a curva que a gente tem de crescimento populacional junto com tecnologia, a gente tem no próximo gráfico mostrando que do ano 1000 até o ano 2000, isso cresce exponencialmente, e a gente está indo para um ritmo... Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantas pessoas tinham no planeta Terra no início do século XX? 1 bilhão. No início do século XXI, 6 bilhões. Quantos que a gente tem hoje? 7. A gente colocou mais 1 bilhão em questão de pouquíssimo tempo. A gente demorou até o ano 1000 para colocar, até o ano 2000, desculpa, para colocar 1 bilhão de pessoas, e agora a gente coloca em 10 anos. O que isso significa? Que a gente está num ritmo acelerado de tudo, de população, de tecnologia, de informação. O CEO do Google, Eric Schmidt, alguns anos atrás, ele declarou isso aqui, que hoje, a cada 2 dias, a gente gera de informação no mundo o equivalente do início da civilização até 2003. A cada 2 dias, a gente gera informação que é equivalente ao início da civilização até 2003. É um tsunami de informação na cabeça da gente todos os dias. O que tudo isso significa? Eu falei que eu ia falar de inovação. Isso significa que a gente está indo da era da informação para a era da inovação. Por quê? No século passado, o ritmo da mudança era lento. E a gente tinha muita dificuldade de obter informação, porque a gente tinha menos tecnologia e conexão. Então, informação era uma coisa valiosíssima,
certo? E ela demorava para mudar. Então, você, com a mesma informação, sobrevivia 30 anos, usando a mesma fórmula. Agora, com esse ritmo acelerado de mudança, o que a gente tem todo dia? Problema novo e oportunidade nova. Nunca é o problema de ontem. Com problema novo e oportunidades, dá para usar a fórmula velha? Não. A gente tem que inventar fórmulas novas. Como é que a gente faz isso? Com criatividade e fazendo inovação. Eu vou falar um pouquinho o que é a inovação no processo da criatividade. Recentemente eu lancei um livro falando sobre o impacto da educação, do digital na educação, e a conclusão que a gente chega é que tem 3 habilidades que a gente vai precisar no século XXI, essenciais para sobreviver, tanto para ensinar na educação como para a gente se reprogramar. A primeira é pensamento crítico. Por que a gente precisa de pensamento crítico, gente? Quando tudo muda muito rápido, não tem como alguém contar para mim o que está acontecendo. Eu tenho que parar, pensar e analisar. Isso é bom? Isso é ruim? Isso devo fazer, não devo fazer? Isso é uma oportunidade, isso é uma ameaça? A partir da hora que eu tenho pensamento crítico, que é o segundo passo? Tá bom, isso aqui é bom. Eu vou usar a criatividade e a experimentação para tentar tirar algum proveito daquilo. Isso aqui é um problema novo. Eu vou usar a criatividade e a experimentação para tirar algum proveito daquilo. E a terceira habilidade, que eu não vou abordar aqui hoje, é a conexão. Por que a gente precisa de conexão cada vez mais? Eu não estou falando conexão só com pessoas, conexão com tecnologia também, né? A gente está vivendo uma época que alguns chamam de digital divide, que são os que usam tecnologia e os que não usam. Quem não usa começa a ficar excluído, isso é um grande problema. Mas por que a gente precisa dessa conexão? Porque quanto mais complexo fica o ambiente, mais a gente precisa do outro, que tem a outra habilidade para ajudar a gente. Então, eu preciso conectar com pessoas e com novas tecnologias para que eu consiga ampliar a minha capacidade de atuar no mundo, ok? Então, dessas 3 coisas, eu vou abordar aqui a criatividade junto com a inovação. Só que a criatividade, gente, ela é super valorizada, na minha opinião, em alguns momentos, né? A gente pensa que criatividade resolve tudo, que nem eu falei no começo, a inovação é filha da criatividade, mas nem todo filho da criatividade é inovação. A criatividade tem outros filhos, como a arte, que não tem uma função específica no mundo de gerar valor que não seja estético ou outros tipos de valores, né? Então, só para vocês verem como isso é sério, quando a gente começa a confundir criatividade com inovação, o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Vocês sabem disso, a gente vê na nossa cultura efervescente, é maravilhosa. Só que a gente está lá atrás nos ranqueamentos de inovação. Por que isso acontece? Porque a inovação depende também de disciplina, de metodologia. A criatividade é só o início desse processo. E aqui no Brasil a gente é muito bom para ter ideia, mas a gente precisaria ter mais método para fazer essas ideias entrarem em prática. A ideia sozinha, ela ocupa 2 neurônios no nosso cérebro e desaparece. A gente tem que, para que essa ideia transforme em valor, a gente tem que colocar a mão na massa e trabalhar com disciplina. Então, eu gosto muito de separar a palavra inovação em inove ação. Inovação depende de você pôr a mão na massa depois da ideia que você teve. E aí eu gosto de falar que, para transformar realidades, a criatividade precisa de ação. Que nem eu falei, minha primeira formação foi em engenharia. E engenheiro, eu não sei se você sabe, mas a gente, quando entra na faculdade, a gente é muito arrogante. A gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo, que a gente pode tudo, porque a gente consegue calcular, planejar, etc. E aí, depois de um pouco de choque de realidade, a gente começa a ter humildade e ver que a gente precisa dos outros. E eu tinha um professor que ele falava sempre essa frase de Edson: tá bom, vocês são gênios, maravilhosos, só que na realidade, a genialidade é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Qualquer ideia bacana, para se tornar realidade, precisa pôr a mão na massa. Não adianta só vocês terem ideia. Isso é interessante porque eu tenho visto hoje, a gente está na era da startup, dos empreendedores, e todo mundo tem uma ideia. E todo mundo acha que porque teve uma ideia, uau, eu vou ficar rico. Gente, entre você ter ideia e ficar rico, precisa de quem faz. Hoje eu procuro mais as pessoas que fazem, para a gente compartilhar, e vamos lá, junto, pôr a mão na massa. É mais importante quem põe a mão na massa, às vezes, do que quem teve ideia. Eu tive a felicidade de ver uma palestra, um keynote do Wozniak, há uns dias atrás, estava num evento, e ele falou uma coisa que eu achei super bacana. Ele fala que criar o produto, e ele é um dos criadores da Apple, certo? Então, para ele falar isso, ele fala que criar o produto é a primeira coisa, mas é menos importante do que ter um business plan para colocar um produto no mercado. Então, se você não conseguir ter esse business plan, aquele produto nunca vai virar uma inovação no mercado. Quando ele falou isso, para mim foi o máximo, porque ele é um dos caras que inventou um dos melhores produtos que a gente tem hoje na área de tecnologia. Então, quando a gente fala de inovação, o que inovação na realidade é? Inovação é você criar algo novo que agregue valor para alguém.
Pode ser para a sua vida, pode ser para o mercado, pode ser para outra pessoa, pode ser para o seu filho, pode ser para o país, pode ser para a sociedade. A gente viu palestras maravilhosas aqui pensando em sustentabilidade. Então, que valor que eu crio, que valor que eu coloco? E para fazer inovação, tem método. Né? Às vezes a gente faz tudo isso, é legal o método, porque método é um modo de fazer. Às vezes a gente faz isso em 1 segundo, e às vezes a gente faz isso em meses, anos, até a gente conseguir chegar no resultado final que a gente tem. Então eu vou abordar o método com vocês, tem vários métodos. Esse aqui, para mim, para um processo de inovação acontecer, ele passa por esses processos. Então vamos falar um pouquinho disso. A primeira coisa, para ser inovador, para criar inovação, tem que ser observador. Tem que prestar atenção no mundo, tem que ver o que está ao redor. Quando você presta atenção, eu desafio vocês, depois dessa palestra, amanhã, fica na frente da casa de vocês olhando para a rua. Fica sentado no aeroporto alguns minutinhos, vai no shopping e fica olhando as pessoas passarem. Depois de 5 minutos que vocês estiverem olhando, vocês começam a ver como que as coisas funcionam, como que as coisas interagem, como que as coisas estão se correlacionando. E vocês vão começar a ter o quê? Ideia, não é? Ah, isso funciona bem, isso funciona mal. Ah, isso aqui podia ser diferente. Qualquer um que é observador, começa a prestar atenção nos processos e nas interações e tem ideia. Até aqui foi criatividade, ok? Até aqui não baixou santo nem nada, você está conectando coisas e teve ideia. Aliás, quanto mais você tiver de background, de repertório e observar, mais fácil é conectar, mais fácil as ideias começarem a surgir. Chegou na ideia. Qual é o problema da ideia? A ideia é que nem uma plantinha, fragilzinha, que qualquer coisinha faz ela morrer. Como é que eu faço uma ideia sobreviver? Patrocinando, que é o próximo passo. O que é patrocínio de ideia, gente? É o seu pai ir lá e bancar a sua ideia? É você pedir dinheiro para alguém bancar a sua ideia? É isso? Não. A primeira pessoa que tem que patrocinar a sua ideia é você. Então, quem assistiu o filme A Rede Social aqui? Todo mundo, certo? Vocês viram o quanto que o Mark trabalhou no projeto dele, continua trabalhando até hoje, desde o começo. Antes de virar a grande ideia, a grande rede, ele ficava trabalhando sozinho, com mais 1 ou 2 pessoas, noites e noites e noites. Eu costumo brincar, tem uma frase do Shin Chique que eu adoro, que ele fala assim, que o sucesso a gente constrói à noite. Por que a gente constrói o sucesso à noite, não de dia? Porque de dia está todo mundo trabalhando, está todo mundo construindo sucesso. A diferença é que à noite, enquanto os outros estão tomando uma cervejinha, passeando, indo na balada, você está lá ralando em cima da sua inovação, do seu projeto. Depois que você patrocinou, depois que você fez, gastou a alma com aquilo, qual é a próxima etapa? Formatar aquilo para que as pessoas possam utilizar. Quem já viu um protótipo aqui? Um protótipo é uma coisa feinha, às vezes não funciona tão bem, mas ele tem que existir para que a gente possa ver se ele é relevante, realmente agregou valor para aqueles públicos que ele deveria agregar valor, e aí a gente aprofunda a ideia e ela se transforma em alguma coisa. Como a velocidade de mudança hoje está hiper acelerada, dificilmente a gente aprofunda e fica aqui. O que a gente faz na sequência? Continua observando e faz todo o processo de novo. Todo o produto hoje está em beta, justamente por causa do ritmo de mudança. Isso aqui não para nunca. Dá para perceber que quem é inovador é um cara que fica mais isolado, ele vai contra as regras atuais, que ele está criando algo novo, então ele não agrada a todo mundo. Muitas vezes ele tem que trabalhar muitas horas além, porque ele quer desenvolver aquilo antes que os outros acreditem nele. Portanto, inovar é a parte árdua do processo de criatividade que a gente tem. Ideia todo mundo já teve, né? Agora, implementar, nem todo mundo consegue fazer. E eu gosto muito da analogia que o Predebon faz, ele fez na primeira palestra hoje, né? Sobre o balão. Porque o que acontece? A criatividade é esse gás, como ele falou, né, que leva o balão para cima. Na minha opinião, o lastro é justamente o método. Esse método é o que faz a gente transformar aquele gás todo na coisa que vai dar certo na realidade, agregar valor e não se dissipar e ficar perdido como criatividade. Então, por que inovação é difícil? Porque não tem receita, mas tem método, né? Se a gente entregar o coração naquilo que a gente está apaixonado e tiver disciplina, a gente consegue transformar qualquer processo de criação num processo de inovação. Então, para encerrar, o que tem a ver a lagarta e a borboleta, né? Que era o título da minha palestra, que para a criatividade inove, transformando a realidade da lagarta em borboleta, é preciso disciplina e processo. Então, criatividade é bacana, mas a gente precisa de disciplina e processo. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Muita disciplina para vocês.